Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e eu quero trazer uma definição muito interessante que Santo Tomás vai fazer dentro dos seus escritos sobre a paciência. Em um momento, ele se pergunta se a paciência é uma virtude. E aí, ele vai dizer que sim, mas ele fala que a função principal da paciência é nos ajudar a não sermos vencidos pela tristeza. Olha que interessante. Na linguagem popular, no senso comum, as pessoas associam a paciência como algo necessário para você enfrentar a raiva, a ira e tudo mais. Santo Tomás vai falar que é contra a tristeza. E aquela tristeza que faria o sujeito se afastar de bens que, ao alcançar aquele bem, levaria a bens ainda melhores. Então, olha como é interessante isso. Porque vamos imaginar uma cena aqui, um sujeito que está numa faculdade. E aí, ele nunca tirou nota baixa na vida dele. E de repente, numa disciplina específica, ele tira uma nota baixa. Ele fica triste. E essa tristeza pode ser que faça com que ele se afaste de um bem que poderia levar a bens melhores. Ou seja, então a tristeza fez com que ele abandonasse algo, desistisse de algo. Então a paciência aqui vem para suportar e não ser vencido pela tristeza. Quantos casais, de alguma maneira, acontece algum tipo de problema, a tristeza abate um dos cônjuges e aí ele se afasta de bens que levariam a bens ainda melhores. Então, é muito importante a gente meditar que a gente tem paciência. Eu sou vencido pela frustração. Vou colocar aqui a frustração como uma parte da, da tristeza. Tá? Será que somos vencidos? Mas olha que interessante, ele vai falar, né? A paciência é importante para enfrentar as tristezas e não cair no desânimo. Mas a outra parte é muito importante também, que nos afastaria de bens que nos levariam a bens ainda melhores. Quantas pessoas se afastam de um bem que, se não afastasse daquele bem, alcançaria bens ainda melhores? Não parece que estamos vivendo exatamente um momento onde as pessoas estão cada vez mais distantes desses bens melhores, justamente porque não têm a paciência devida? Me parece muito comum nos dias de hoje exatamente essa realidade. A realidade de pessoas que se abatem por uma frustração, por uma tristeza, assim não alcançam um bem específico. Aquele bem específico, ao ser alcançado, poderia levá-lo a um bem ainda melhor, mas ao desistir por conta da tristeza, não alcança o primeiro bem e não alcança o outro bem que seria muito melhor do que o primeiro bem. A vida vai ficando muito ruim, não é verdade? Porque uma vez vencido pela tristeza e abandonando os bens, o que acontece? A tristeza ganha força, ganha terreno, se expande na vida do sujeito. Então, olha como é necessário termos, termos paciência. Justamente porque a vida não necessariamente é fácil. Tem seus momentos difíceis, não é verdade? Mas se eu for vencido pela paciência, ou se eu for vencido pela tristeza que atrapalha a minha paciência, a vida vai se tornar mais difícil ainda. Por quê? Porque aqui a vida tem algum elemento de luta. Por isso que eu não posso me abater. Eu posso sentir o golpe e buscar ajuda para levantar, por isso falo tanto da psicoterapia, a importância da psicoterapia, por exemplo. Mas eu não posso deixar a paciência sumir da minha possibilidade ordinária, porque se a paciência não existe, serei vencido pela tristeza e vou desanimar diante da vida. Rafael, mas aonde entra então o que é necessário para combater a ira, a raiva que eu posso ter? Aí nós falamos da mansidão, né? Um sujeito manso, que não se inflama de maneira desordenada, certo? Mas o assunto de hoje não é sobre a mansidão, e sim sobre a paciência. Então, toda vez que uma tristeza chegar até você, lembre-se que ser vencido por essa tristeza vai fazer com que você não alcance um bem que vai te levar a bens ainda melhores.
Mas, Rafael, quais são esses bens ainda melhores? Olha, não sei. Mas um bem imediato que você pode alcançar e que essa tristeza está te afastando, eu acho que você consegue enxergar. Então, vamos imaginar no caso da faculdade. Você tira uma nota baixa, é vencido pela tristeza, vou largar a faculdade. Ou seja, a faculdade, se formar, seria um bem. E depois de se formar, ou seja, um bem, isso poderia levá-lo a bens ainda melhores. Então, isso é fundamental. Tenha paciência. Não deixe a tristeza te vencer. Os dias não são fáceis, mas não deixe a tristeza te vencer. Paciência, ânimo, coragem. É isso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo no que você quer que eu fale. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.